Olá, Deus abençoe sua vida. Estamos dando início à nossa Masterclass 7 marcas de uma igreja que cresce. É uma alegria para mim poder estar aqui com vocês mais uma vez nesse finalzinho de ano. A ideia é justamente aproveitar nesse período de transição de um ano para o outro para nos dedicarmos a um alinhamento do que temos feito e fazermos um planejamento do que vamos fazer. E antes de entrarmos no conteúdo, eu gostaria que vocês escrevessem aqui no chat de onde é que vocês são, de onde estão participando dessa aula. Escreva aqui embaixo no chat a cidade que vocês moram e qual o nome da igreja que vocês fazem parte. Bom, gente, para quem não me conhece, meu nome é Joel Pereira, sou pastor fundador da comunidade evangélica Projeto Vida em Volta Redonda. Sou casado com a apóstola Silvia, juntos nós temos 4 filhos. Hoje a nossa igreja sede conta com mais de 5 mil membros, mais de 30 pastores auxiliares, mais de 500 líderes, mas nós também temos outras mais 40 igrejas espalhadas pelo Brasil e também pela Europa e pelo mundo. Olha, para liderar um ministério dessa magnitude, com o Projeto Vida, é hoje, graças a Deus, planejamento e organização não são opcionais, mas sim obrigatórios. Existem muitos pastores e líderes que até experimentam um crescimento, um avanço em seus ministérios, mas não conseguem organizar os projetos e ações das suas equipes. E aí eles adquirem uma nova profissão. Além de tudo, ele vira um bombeiro, porque é toda hora aparecendo algum incêndio para ele apagar. Gente, não dá. Se você que está me ouvindo agora tem ou sonha em ter um ministério grande, uma igreja relevante, pujante, que realmente cause uma transformação na vida das pessoas e da sua cidade, você precisa aprender a organizar e planejar aquilo que acontece. E dentro das 7 marcas de uma igreja que cresce, nós vamos falar muito sobre isso. E eu quero aproveitar para te lembrar que esta não será uma aula comum, não. Talvez você esteja aqui atrás de um conhecimento, de um bom conselho, mas eu preciso que você tenha uma mentalidade de governo para entender o que eu preparei para você para esta aula. Se você entender o que eu direi aqui, você vai sair daqui com direções, instruções claras para planejar e organizar o ano de 2024 inteiro para a sua igreja. É claro que não nos mínimos detalhes, porque não há tempo para lidarmos com todos os detalhes, mas eu garanto que, pelo menos, com uma visão ampla para 2024, você vai sair daqui dessa aula. E por isso eu quero te convidar a não ser apenas um ouvinte passivo, mas um ouvinte ativo. Enquanto eu for falando aqui, vá pensando junto comigo sobre os próximos passos e planos para seu ministério e para a sua igreja. Algumas pessoas já sairão daqui com o ano de 2024 desenhado ou redesenhado, eu tenho certeza. E se você crê nisso e está comprometido com esse momento, escreve no chat agora. Estou contigo, pastor. Maravilha! Ah, que tremendo! Pessoas estão comentando. E se você está comigo mesmo, aproveita agora para curtir esse vídeo. Isso ajuda muito a fazer esse conteúdo chegar mais longe. Também, se você puder, compartilhe esse vídeo com o seu time de liderança, com algumas pessoas especiais que você gostaria que começasse a mudar a visão sobre certas áreas para te ajudar a fazer sua igreja romper e a crescer. Compartilhe com os amigos pastores que não estão aqui e você sabe que seria importante que eles estivessem. Será um tempo tremendo. E quanto mais pessoas presentes, mais igrejas nós teremos experimentando um novo tempo, um novo romper, um crescimento para o próximo ano. Amém? Espero muito que você faça isso, meu querido. Agora, antes de eu poder compartilhar meu conteúdo, eu quero falar sobre algumas frases, assuntos que pastores trazem para mim. Por exemplo, o sonho que todo pastor tem de ter uma igreja grande, mas que muitos vão perdendo esse sonho no caminho. Desejam tanto romper, mas encontram certas dificuldades. A dificuldade, por exemplo, de ganhar almas.
Às vezes até diz, mas não é meu talento, não é meu chamado, meu dom é o dom de evangelista. Você precisa entender que existem respostas para essa questão quando você tem uma equipe que pode exatamente preencher essas partes da tua vida e ministerial. A dificuldade no discipulado. É claro que todo discípulo ele tem muita expectativa de que o pastor principal, que carrega a visão, seja aquele que passa a visão. Necessariamente não existe um método para se fazer isso. Você pode usar várias maneiras e técnicas que a gente precisa compreender isso na nossa mentoria sobre as 7 marcas. A dificuldade em tornar o time de liderança em pessoas engajadas. Meu Deus do céu. Já percebeu que às vezes começa tão bem, de repente aquele discípulo, aquela ovelha que orava com você de madrugada, se envolvia com tudo, e de repente você ordenou ele pastor. Ele já agora não vem mais à reunião, não vem aos cultos, e esse engajamento já não acontece. É uma falta de comprometimento dos líderes com a missão da igreja. É como se eles trouxessem para você, às vezes, um monte de ideias que não tem nada a ver com a visão que Deus te deu. Eles vêm trazendo para você algumas questões que às vezes não compreende a visão, esse comprometimento. Como alcançar esse comprometimento? Como eu estou com vontade de estudar com você, de ensinar para você sobre essas 7 marcas hoje na nossa Masterclass, mas também na nossa mentoria, como você vai poder crescer nisso. Mas esse momento aqui hoje é muito importante para você. O sentimento de que tudo depende do pastor. Parece que ele é que tem que carregar tudo. Claro que você vai perceber que uma das marcas de qualidade, né, de uma igreja que cresce tem a ver que ninguém é tão empolgado quanto você. Mas você vai entender como acender o fogo, como espalhar esse entusiasmo na vida de outros. O medo de ser traído e ter uma igreja rachada. Esse medo, meu Deus. Eu terminei uma mentoria, não tem muitos dias, de pastores que governam. Aliás, que experiência tremenda. Eu pude perceber na história, testemunhos de pastores, que eles estavam extremamente desistidos. Eu tenho um, de fato, que compartilhou comigo, que ele entrou na mentoria com o objetivo assim, a minha última tentativa. E um dos maiores problemas que ele estava vivendo é exatamente porque ele foi traído. Isso tirou, é como se drenasse as forças dele. Você precisa entender que há não só um caminho de cura para a sua vida, mas há uma resposta tremenda a tudo isso. A dificuldade também de entender o que fazer para provocar o crescimento da igreja. Porque o desafio não é receber uma visão. É como Gideão, que recebeu ali, ele foi encharcado, né? O manto, o novelo de lana, que a gente chama na Bíblia, encharcou Gideão, mas ele precisava que aquela visão encharcasse quem estivesse à volta. E às vezes nós temos a dificuldade de transportar isso na vida dos nossos discípulos. Mas, meu Deus, Deus vai te dar tanto nessa Masterclass hoje, que você já vai sair daqui hoje querendo planejar, sabe, entrar em projetos novos. A dificuldade em definir estratégias, executá-las corretamente. Você sabe que a dificuldade não é definir estratégia, é a convicção que o líder precisa ter de que Deus deu a ele a estratégia. Porque a dúvida, ela rouba de você as decisões importantes. Então o maior problema é que não basta amar vida sem organização. As pessoas se sentem, às vezes, desprezadas. Então a gente tem que entender que se eu quero realizar uma obra, realmente ter resultados, eu preciso que essa estratégia que Deus me entregou, eu tenha tanta convicção dela que quando eu abrir a minha boca, eu vou envolver outras pessoas. Preste atenção numa coisa. Você não consegue convencer alguém daquilo que você ainda não conseguiu se convencer. Então preste atenção, e eu quero contar para você, inclusive, uma história que eu vivi. Que um momento muito difícil, né, que enfrentei no ministério, porque não tive a oportunidade que você está tendo agora. Sim. Teve gente me perguntando assim, mas apóstolo, por que essa mentoria? Por que esse projeto? Eu quero dizer que as dores que eu senti, as dores que eu vi muitos líderes sentirem, que às vezes eu mesmo não tinha resposta para eles como não tive para mim, eu precisei buscar muito, prestar muita atenção, observar muito. Não só leituras, não só me assentar numa classe, não só aprendendo a teologia, mas compreendendo na prática, ouvindo a dor de muitos. Eu me lembro quando eu tirei minhas primeiras férias. Meu Deus, foi tão interessante porque eu já havia começado o Projeto Vida, a igreja tinha 5 anos pelo menos.
Nessa época, eu não havia parado. Olha, se eu parei 2 dias é muito. Eu e minha esposa, extremamente engajados, envolvidos, sabe, querendo acertar. Éramos formados em teologia. Já havíamos passado tempo no campo missionário. Mas eu trabalhava de maneira muito centralizadora. E às vezes eu não conseguia passar para a minha equipe a mesma entrega, perdão, a mesma disciplina, de poder passar para eles a disposição que a gente tinha de chegar mais cedo, abrir igreja, ligar som, limpar os banheiros, arrumar a classe das crianças, ajeitar tudo. Eu não tinha obreiros de tempo integral. E não era só por isso não, porque existem métodos que você pode trabalhar no voluntariado. Eu vou te mostrar que uma das 7 marcas é esse voluntariado empolgante. E a gente tirou férias. Resumo da ópera é que a gente teve que voltar 2 dias antes. E esses 2 dias antes, a gente chegaria no sábado, a gente já planejado para chegar só na segunda-feira, porque a gente queria deixar a equipe trabalhar, tudo em ordem. Era a primeira vez que eu disse, eu vou confiar nas pessoas. Eu tinha aprendido uma frase, que eu prego até hoje, sobre onde há concentração de poder, há concentração de demônios. E eu descentralizei o poder. Cheguei na igreja e nossa estrutura sempre foi o seguinte: chegue 1 hora antes. Desde o início, na garagem, no galpão. Hoje a equipe aqui chega 2 horas, mas na época a gente chegava pelo menos 1 hora antes. Gente, eu cheguei a 1 hora antes. Ainda bem que eu tinha uma chave reserva. Eu havia dado, não disse para eles que eu tinha chave reserva. Eu cheguei, igreja fechada, tudo desligado, obviamente, ninguém esperando. Eu e minha esposa corremos, ligamos tudo, a equipe estava toda já, ou seja, organizamos a equipe. Eu achei que eu havia organizado. Simplesmente, quando eu peguei o violão, comecei o culto, porque eu nunca atrasei, Essa é uma das métricas do da maneira que trabalho. A gente não atrasa culto há 31 anos, a gente começa sempre na hora. Aí você vai dizer, cara, eu não quero te ouvir não, porque você é muito metódico. Não, eu vou te provar que existem marcas importantes que você provoca as pessoas, elas se sentem bem, elas se sentem respeitadas. Quando eu estou tocando, começou a aparecer o primeiro obreiro, veio o segundo, o músico chegando com o violão na mão. Pensa na cara deles, desespero deles, porque eu aprendi a ligar som, aprendi a tocar, e graças a Deus, e ali eu comecei o culto. Só que as pessoas chegaram e foi muito triste para mim. Porque, na verdade, ok, resolvemos o problema. Mas eu saí dali dizendo, meu Deus, eu não posso nem tirar férias. Eu não posso nem sair. E não só o problema de que eu não posso descansar. O problema de eu ter 5 anos de igreja e ainda não poder confiar na minha equipe. Agora, como que eu vou ouvir alguém como você que passou 5 anos e não conseguiu organizar a equipe? Ouça sim. Porque foi essa dor que provocou na minha vida a posição de poder organizar. A grande verdade é que os anos passaram. Nós sofremos um avivamento 2 anos depois desse tempo. A gente precisou organizar a casa porque nós não suportamos o crescimento. Eu contarei sobre isso mais à frente na minha mentoria. Porém, interessante, hoje na Masterclass eu quero te mostrar exatamente algumas decisões que tomei. Começou a pandemia. É interessante que 3 meses antes, ou seja, dezembro de 2019, dezembro do final do ano, antes da pandemia, eu fiz uma reunião na minha casa com a minha equipe. E eu dizia para eles o seguinte, eu tinha rascunho disso guardado. Olha, eu não sei o que está para acontecer. Eu não sei, mas eu sinto que a gente tem que adiantar alguns processos da mídia. Nós vamos precisar planejar melhor nossa mídia. Nossa transmissão online não é boa. A gente só está focando aqui. Eu comecei a organizar algumas coisas e disse, olha, maio do ano que vem, eu preciso colocar tudo em ordem. Nesse dia, inclusive, eu chamei algumas pessoas de outros lugares, profissionais da área. Eu paguei para que estivesse nessa reunião, para que pudesse nos trazer um ensino, um entendimento. Anotamos tudo, fizemos planejamento, organizamos para maio. Quando entrou em março a pandemia, eu falei, uau, o que nós fizemos? Puxamos o projeto de maio para março e já entramos online na segunda semana, a igreja aqui vazia, você está olhando um pouco dela aqui, 2.000 lugares vazios. Eu estava aqui já com um grupo começando a nossa transmissão. A grande questão, eu quero citar só 2 detalhes para que eu possa trazer logo para você o conteúdo que eu quero ensinar para você. Que quando eu entrei online, a nossa igreja, apesar de 30 anos já na cidade, muitas pessoas tinham preconceito conosco.
Muitas pessoas ouviam narrativas que eram estranhas ao nosso respeito. Só que a live entrou na casa das pessoas. Pensa em um resultado extraordinário. Pessoas que tinham dificuldade conosco começaram a gostar da igreja, a entender a proposta. Nós fizemos um evento aqui no meio da pandemia, que as pessoas não podiam entrar, só passava o carro no estacionamento, trazendo uma cesta básica e podendo ver a igreja. Nós tivemos quase 1000 carros que entraram aqui, de gente que nunca havia entrado no estacionamento. E um grande detalhe é que aconteceu de uma pessoa que era minha ovelha, que há muitos anos estava indo em outro ministério e disse: pastor, eu estou voltando para a minha igreja. Eu falei: o que aconteceu, minha irmã? É porque eu havia saído pela distância geográfica, mas a live me conseguiu me trazer de volta. E tem um detalhe, o pastor sumiu. Aí eu falei assim: como assim? O pastor sumiu, pastor. Eu falei: o pastor que era teu pastor? Tem 2 meses que a gente não vê nosso pastor. Eu falei: mas ele foi sequestrado? Não, é que ele não aparece na internet. Aí eu fiquei pensando, quantas igrejas que sumiram, que para a ovelha, o líder dela sumiu, porque talvez não estivesse ali um planejamento. O planejamento em todas as áreas, ele tem que ser proativo, ele tem que colocar você à frente do tempo. Ele tem que preparar você não só para gestões, né, de dificuldades, de tragédias, de novidades, coisas que acontecem, mas o planejamento é fundamental. Por isso a frase que carrego há anos, que ensino há anos: quem se adianta, governa. Eu quero falar sobre esse tema hoje, 7 marcas de uma igreja que cresce. Você já deve ter mandado o link para muita gente, já deve ter curtido, já deve ter avisado os amigos. Pelo amor de Deus, chama todo mundo aí para poder receber essa palavra, porque se até agora você já está aqui comigo, não saia do lugar agora e permanece comigo para receber essa palavra tremenda, essa declaração tremenda. 7 marcas de uma igreja que cresce. Ravi Zacarias, um indiano, apologeta, teólogo, ele diz uma coisa muito tremenda: o coração da igreja precisa bater com o coração dos perdidos. É interessante porque ele traz essa frequência, né, que antes de você querer estudar qualquer método, qualquer coisa, você tem que ouvir a voz, perceber a frequência da tua igreja, da tua comunidade, do lugar que você está. O profeta Zacarias diz que voz que clama no deserto, é como se dissesse: todo o deserto, todo o território tem uma voz. Se você não ouvir a frequência, não ouvir a voz do seu território, tudo que eu falar aqui não faz sentido. Talvez você anote 7 pontos e vai dizer assim: pronto, a minha vida está resolvida. Não. Ravi Zacarias, ele diz isso: o coração da igreja precisa bater com o coração dos perdidos. Agora tem um detalhe importante que eu entendo na minha vida, todas as fases e jornadas que passo. Que o que você sabe trouxe você até aqui, mas para onde Deus quer levar você, precisa acessar um novo ambiente, um novo conhecimento. Então, quando você compreende isso, você percebe o seguinte: eu cheguei longe demais com o que eu sabia. Só que eu quero dar passos à frente, eu quero conseguir alcançar sem me expor a um novo conhecimento, sentar para ouvir, receber essa masterclass, receber uma palavra, dizer: meu Deus, eu preciso de oxigenar, abrir meu entendimento, vai me levar muito mais longe. Por favor, esteja aberto, pronto para receber algo que Deus vai levar você em ambientes, conquistas muito maiores. Na verdade, faz oração a Deus, não peça a Deus para ser grande, e sim efetivo. Porque ser efetivo te fará grande. Ser grande, eu quero ter uma igreja grande, eu quero ser grande. Ok, mas se você realmente quer ver Deus movendo na sua realidade, peça a Deus para ser efetivo. O seu ministério ser efetivo. A igreja que você está pastoreando, a equipe que você está treinando, seja efetiva. Porque naturalmente você vai alcançar grandes resultados. Agora veja bem, será que existem marcas de qualidade que estão mais fortemente desenvolvidas em algumas igrejas do que em outras? Será que você, ouvindo aqui quando eu falar sobre essas marcas, será que tem alguma marca maior? Será possível que o segredo do crescimento dessas igrejas está no desenvolvimento dessas marcas de qualidade, mais do que no esforço de querer simplesmente encher os cultos? Sim, eu acredito em marcas de qualidade que estão latentes em igrejas que crescem.
Só que eu não vejo como um modelo engessado que precisa ser seguido metricamente, mas eu vejo como uma tendência, como uma cultura, sabe? Algo que está presente nessas igrejas que crescem. É interessante que, além de pastorear uma igreja há mais de 30 anos, a oportunidade que eu tenho de ir a alguns lugares, de visitar ministérios, eu tenho percebido uma coisa sem querer fazer pesquisa, só observação. Algumas igrejas muito grandes, muito latentes, muito fortes no que estão fazendo, têm algumas marcas que se repetem em outras. Interessante que elas são denominações diferentes, propostas diferentes, estados diferentes, países diferentes. Quando eu chego, eu falo, meu Deus, isso aqui parece, isso aqui se parece, isso aqui se parece. Por isso, quando eu te falar sobre as 7 marcas, fique muito atento, porque você vai perceber que não se trata de um estudo de um livro só. Claro que eu leio muitos livros, mas não se trata só de uma classe, de um professor que veio e trouxe ali metodicamente marcas, não. Eu quero nessa mentoria ajudar lideranças que talvez tenham se empenhado por anos, se dedicado a métodos que não têm funcionado como o teu esperado. A ideia não é uma receita de bolo, apesar que a gente gosta disso, né? Se a gente pudesse ter uma receita, põe isso, põe isso, põe isso, põe isso e resolve, seria maravilhoso, mas conceitos que são muito promissores dentro dessa minha jornada de 35 anos de pastoreio. Sendo que desses 35, 32 anos eu pastoreio aqui, essa igreja, o Projeto Vida. Em uma mesma igreja, onde eu comecei junto com a minha esposa, em uma garagem, nós dois, e ali nós começamos uma célula. Hoje nós somos em milhares de discípulos, né? Já ultrapassamos mais de 10 milhares em um todo, contando as nossas mais de 40 igrejas. Para mim é muito empolgante poder conhecer novos desafios e responder a perguntas que são guardadas de tantos líderes na sua caminhada ministerial. Princípios, os escrevo à caneta. Porém, estratégias, métodos, eu os escrevo a lápis. Na verdade, tem uma frase que eu queria que você colocasse na tua mente. Escreva a visão à caneta e a sua estratégia a lápis. Por quê? Percebi nesses anos que nem tudo funciona em qualquer geografia, qualquer cultura, mesmo nas gerações que você pega ali alguns métodos passados. Por isso sempre estou fazendo perguntas para atualizar as respostas às necessidades que vão sendo apresentadas para mim. É interessante que na mentoria que fiz, um pastor veio a um momento aqui me conhecer, a igreja, ele nunca havia vindo aqui, e ele entrou no meu gabinete e ele chorava muito, um senhor. E aquilo me chamou a atenção porque a esposa dele insistia em dizer, apóstolo, ele não é assim, apóstolo. Não, apóstolo, ele não é dessa forma. Eu falei, minha irmã, deixa ele chorar, deixa ele chorar. E depois que ele chorou, me abraçou, eu perguntei, por que o senhor está chorando? Ele disse, porque eu queria tanto ter conhecido o que eu conheço agora, antes. Eu queria ter tido a oportunidade que eu estou tendo na mentoria de poder crescer e responder perguntas que eu carregava há muito tempo. E que eu não imaginava que alguém pudesse me ajudar a responder. Aquilo me emocionou demais. Então eu quero dizer uma coisa para você. Talvez você tenha perguntas, né? E Deus vai te dar respostas. Mas entenda, a caminhada vai te ajudar. Agora, talvez você pergunte uma coisa para mim. Se eu fizer essa mentoria, eu vou ter sucesso garantido? Eu vou te fazer uma pergunta antes de responder. Na verdade, eu quero perguntar se você tem uma palavra de Deus para liderar. Essa é a pergunta. Você tem uma palavra de Deus para você realmente liderar, para você alcançar teu propósito? Você tem um chamado para o ministério? Porque alguns perguntam, por exemplo, por que Pedro foi o único que saiu do barco e andou sobre as águas? A resposta é porque ele foi o único que recebeu uma palavra para sair, meu irmão. A probabilidade de qualquer outro que saísse do barco ali e pisasse na água, afundar, 100%. Agora o que eu quero dizer é que se você tem uma palavra de Deus, um chamado de Deus, com essa mentoria sim, você vai encontrar seu sucesso, eu te garanto. Agora, como ter essa certeza? Você vai descobrir a cada aula, a cada momento, essa oportunidade de entender o propósito, o plano de Deus na tua vida. Pedro, ele pisou nas águas e ele não afundou. Mas ele tinha uma palavra rema, que eu chamo de uma palavra específica para uma pessoa específica em uma ocasião específica. Isso trouxe a ele uma convicção tão grande, abriu um caminho no meio daquelas águas. É interessante você ter essa convicção e essa
Masterclass, esse momento, esse ensino aqui hoje, leva você esse caminho. O ministério chega muito além do púlpito. T.D. Jakes, um líder que admiro muito, ele diz que tocar a vida das pessoas no espírito de amor e graça exige muita ação. Se você quer realmente ser um agente de mudanças, foque na sua paixão, desenvolva um plano específico, determine seu propósito e forme parcerias promissoras. Pense nisso: paixão, plano, propósito, parcerias. Essas 4 bases, ela dá a você o entendimento para você realmente perceber que o ministério é muito além do púlpito, muito além da performance. Na cura do cego de Betsaida, para você que conhece as Escrituras, nos mostra Jesus tirando, aquele homem da aldeia, antes de curá-lo. É interessante porque na cura do cego de Betsaida, nos mostra que Jesus, ele tira o cego da aldeia e leva-o lá para fora da aldeia. O que me chama a atenção é que Jesus estava indo para Cesareia de Filipe, para Bânias, chamada assim hoje, e ele passando por Betsaida, algumas pessoas trouxeram o cego e queriam que Jesus tocasse nele, lógico, para curá-lo. Mas Jesus não faz isso. Jesus, na verdade, o tira da aldeia e lá fora, em um ambiente que para um cego, ele está fora da zona de conforto, ele está fora do lugar do controle, ele está fora do ambiente que ele se sente bem, porque uma pessoa cega sendo tirada, você imagina. E foi exatamente ali que algo aconteceu. Você sabe que milagres não acontecem em lugares seguros. É verdade. Ele estava ali dentro da aldeia, mas na verdade Jesus o tira da aldeia. E nesse projeto, quando Jesus, com a sua saliva, cospe, põe a mão sobre os olhos do cego e pergunta: o que você está vendo? Ele está vendo homens como árvores, só que essas árvores estão andando. Então ele não consegue discernir bem porque está turvo, a visão não está muito clara. Eu vou dizer uma coisa para você. Jesus tocou a segunda vez para que ele pudesse ver claramente. E é o que Deus quer fazer aqui hoje. Talvez você está tendo uma visão, mas ela não está clara para você. Ela está turva para você. Você não consegue perceber. E Deus quer trazer clareza para que você entre o ano e saiba para onde eu vou levar o meu ministério, para onde eu vou levar a minha empresa, para onde eu vou levar a minha vida, para que eu vou fazer. Agora, sobre esse tema, sobre as 7 marcas de uma igreja que cresce, basta olhar na literatura sobre crescimento da igreja e você vai ficar assustado. Sabe por quê? São oferecidos muitos programas de eventos em cuja maioria há uma promessa. Eu tenho que ser honesto com você. A promessa é assim: faça como nós e vocês terão o mesmo sucesso. Só se for aonde isso, Como que eu posso simplesmente copiar e colar um modelo e dizer aqui vai funcionar nessa cidade? Como que eu posso simplesmente pegar algo que está pronto e simplesmente fazer? Muitos líderes estão frustrados exatamente por isso. Porque tomaram tantos métodos, já utilizaram tantos outros e a igreja está encroada. Pelo contrário, ela está viciada esperando o próximo, e o próximo, e o próximo. O que eu quero te entregar aqui não é isso. Não existe essa receita. O que há é um entendimento da cultura, de ouvir a voz, de entender a frequência, como Ravi Zacarias disse, a frequência do teu lugar, e ali poder ter uma estratégia que alcance as pessoas. Em tudo isso é que a maioria dos conceitos apregoados se contradiz. Algumas igrejas defendem a construção de mega igrejas como o meio mais eficaz de saturar a sociedade com o evangelho. Outras deduzem o tamanho ideal da igreja a pequenos grupos. Há igrejas que creem que o culto totalmente direcionado para o incrédulo é o segredo do sucesso. Já tem outra que garante que o culto deve ser o lugar da adoração e da edificação para os cristãos. Algumas igrejas exaltam novas estratégias de marketing como método irrefutável de crescimento de igreja. Outras realizam com sucesso a edificação de igreja sem jamais ter ouvido falar de marketing. Creio que um dos grandes problemas nessa discussão toda seja o fato de não se ter observado com precisão suficiente a diferença entre modelo, que tem a ver com conceitos que qualquer igreja, em qualquer lugar, tenha tido bons resultados, e princípios. Princípios é aquilo que vale para todas as igrejas da terra.
Por isso, vários modelos têm reivindicado validade universal, enquanto muitos princípios que podem ser demonstrados como válidos universalmente são erroneamente colocados como um entre muitos modelos, que precisa exatamente entender que não é exatamente ter um modelo e você vai colocar em prática e vai funcionar. Tudo isso que eu disse são possíveis marcas de qualidade de uma igreja que cresce. Eu quero falar uma coisa para você. Eu queria que você prestasse muita atenção no que eu vou dizer para você. Quem precisa de sinais são leigos. Por que eu quero te ensinar isso hoje? Você sabia que José, chamado José do Egito, ele já sabia 7 anos antes que ia vir um tempo de escassez, um tempo de necessidade. E por isso, quando isso aconteceu, ele pôde preparar-se a ponto de que a escassez não chegou na casa dele, não chegou no governo dele. Você sabia que os irmãos de José, eles só perceberam a escassez quando eles olharam e viram a vaca magra ali, quando eles viram as espigas secas, depois que a terra já não dava mais fruto, que o céu já não tinha mais chuva. Só que José já sabia disso há 7 anos antes. Por quê? Porque ele caminhou por uma visão. Eu quero dizer uma coisa para você, só pessoas leigas é que precisam esperar uma tragédia acontecer para que ele possa tomar uma atitude na vida. Já percebeu que se eu chegar ali fora, você agora sair e olhar assim e dizer, meu Deus, está tendo um vento, tem nuvem, estou percebendo que vai chover. Aí alguém diz para você, meu amigo, todo mundo sabe que vai chover, você não está percebendo que os sinais estão claros, tem até chuva já caindo. Já percebeu que o meteorologista, com seus equipamentos, talvez 20 dias ou mais, ele pode decidir já, ou pelo menos já declarar que hoje, nesse dia, essa chuva que está dizendo que vai chover, poderia cair? Porque ele não é leigo. Eu sou leigo, eu vou ter que chegar ali e ver nuvem, vou ter que ter vento, eu vou ter que ver um monte de sinais para poder dizer que tem chuva. Agora, por que quando o marido coloca a mala no carro dizendo estou indo embora, a esposa diz meu casamento está acabando? Na verdade, já está acabando, já tem 1 ano. Só que como leigo, precisou de acontecer uma tragédia agora para perceber isso. Por que o indivíduo chega no médico e quando o médico diz, olha, você vai morrer e não tem jeito, mas 6 meses é o máximo de vida, você encontra o endereço da academia, você começa a se cuidar. E aí, por que isso? Por que alguns pastores veem a sua igreja decrescendo, o povo indo embora, as perdas acontecendo e não procura ajuda, meu Deus? Por quê? Você não deve fazer assim, porque só leigo é que espera a tragédia, o problema chegar, a igreja sucumbir, as pessoas irem embora, quando está com dívida, quando não tem dinheiro para aluguel. Essa pessoa é leiga, ele vai procurar ajuda. Agora, não, eu não. Quando eu começo a perceber que algumas coisas não vão bem, eu vou atrás de ajuda. Eu quero ir a alguém que já passou pelo que eu já passei, que já escreveu alguma coisa, que tem algo para me dizer, para que eu possa perceber exatamente qual o caminho que eu vou seguir. Então você precisa entender essa percepção no teu ministério, você precisa compreender isso, para que você possa não agir somente no meio de uma tragédia, de um momento difícil da tua vida. Você precisa então entender que marcas são essas. A primeira marca de uma igreja que cresce, visão clara. Meu Deus, você precisa ter clareza da visão. Eu costumo dizer para líderes uma coisa que eu aprendi com Neemias: ande antes de falar. Não sai logo passando a visão de algo que você recebeu. Andar antes de falar foi o que Neemias fez antes de fazer um desafio, um projeto de 52 dias. Por quê? Entenda uma coisa na tua vida. Só depois que ele entendeu a tragédia, o problema, que ele logo liberou o entendimento, a visão de construir os muros em 52 dias. Você precisa entender que ninguém vai ficar tão empolgado quanto você. Ninguém. Na verdade, você é quem acende o fogo à sua volta. Não tem jeito. Se você quer, de fato, que as pessoas sejam envolvidas na visão, você primeiro precisa ser envolvido na visão que Deus lhe deu. Ter convicção do que Deus lhe deu. Então, uma marca muito forte é uma visão clara, onde todos podem acessar. É interessante que na história de Israel, os utensílios do templo, havia a menorá.
A menorá de 7 pontas é interessante porque aquela que é a vela principal, chamada lâmpada servo, é a central. De um lado tem 3, do outro lado tem 3. Essa vela central é uma vela que não pode apagar. Essa parte central, é interessante que toda vez que o sumo sacerdote entrava no santo lugar para trocar o azeite, limpar os tubos das 3 de um lado, 3 do outro, que haviam se apagado na madrugada, o que acontece é que a vela principal não se apagava. Mesmo durante o processo onde o sumo sacerdote estava trabalhando ali. Por quê? Porque depois que ele acendia as 3, as 3 de cada lado, ele novamente agora, ele apagava a lâmpada central. E essa lâmpada apagada é como Deus te dando a oportunidade de receber um novo azeite. Só que ele só apagava quando as 3 estavam acesas, quando a tua equipe está acesa, quando todos já receberam a visão, quando a visão está sendo espalhada. Agora Deus te dá a oportunidade de trocar o teu azeite. Por quê? Porque a lâmpada servo é a lâmpada que sempre vai estar acendendo todas as outras. É interessante que nessas marcas de qualidade, ou essas marcas, né, das igrejas que crescem, você vai perceber algumas coisas muito importantes. Uma ideia pode incendiar um ambiente, como pode perder o seu combustível no primeiro momento da sua explosão. Aí você descobre o seguinte: nós perdemos todas as oportunidades que Deus tem dado para nós quando nós alteramos a percepção delas com as nossas inseguranças. Quando você não tem convicção. Então, revelar uma visão prematura, em geral, garante menos que uma morna recepção. O que significa isso? Ande antes de falar. Tenha certeza do que Deus mostrou a você. Tenha convicção do que Deus te trouxe. Agora, essa visão tem que estar forte dentro de você. Não é só do dia que a igreja começou, não é só o dia que você foi chamado. Meu Deus, você precisa ser tocado, visitado como Sara, em Gênesis capítulo 18, no versículo 1, 2 e 3, quando 3 anjos vêm, um deles dá a notícia que Sara ficaria grávida. A Bíblia diz que ela riu. Aliás, eu acho que você também já fez isso, porque eu já fiz. Sara não riu de Deus, ou Sara não riu da profecia, Sara riu dela. Ela não acreditava que ela poderia ser o ponto principal daquela visão que Deus estava trazendo, porque às vezes nós não acreditamos que Deus está olhando para nós e vendo tanto em nós. Agora aconteceu algo extraordinário. Quando aquela visão entrou dentro de Sara, o corpo dela continuou o mesmo, mas o interior dela, ela recebeu ali mudança, os ciclos hormonais mudou, a fisiologia dela mudou internamente, e ela agora estava nova por dentro para receber um sonho que seria Isaac. Eu vou dizer uma coisa para você, líder que está me ouvindo, uma das marcas principais de uma igreja que cresce é a visão de um líder, porque essa visão te rejuvenesce, essa visão, ela te empolga, ela envolve as outras pessoas, ela leva que todos possam realmente acreditar no que está sendo mostrado para você. É interessante porque John Maxwell é um grande líder, né? Ele diz uma coisa que eu concordo com ele. A verdadeira medida da liderança é a influência, nada mais, nada menos. Nada mais, nada menos. Essa é a verdadeira medida de uma liderança. É aí que você percebe que uma pessoa que tem a unção, que tem a influência sobre a sua equipe, esse causa um grande impacto. Então, olha, pede a Deus, que Deus te dê uma experiência, uma visão tão poderosa, como Ele deu a Sara, a ponto de que o corpo, quem olhava para ela dizia, ela está velha, mas Deus olhou dentro dela, é dentro de você. Não tem a ver com idade. Talvez você está me ouvindo aqui, apóstolo, isso não é para mim mais, eu estou ouvindo aqui, mas é a geração que vai vir, é outro povo que vai vir. Não, você está enganado. A nossa geração, a geração pós a minha, antes da minha, está pronta para provocar um grande impacto. Sabe o que eu quero dizer para você? Deus está para fazer algo extraordinário em nossa nação. E o quanto você se preparar é importante para o crescimento que você vai ter. O que Deus tem falado comigo, eu vou mandar um crescimento tão grande, mas vai ser proporcional ao quanto você puder suportar. Suportar, querida, é o quanto você sabe, é o quanto você preparou, é o quanto você treinou a sua equipe. Então entenda uma coisa, por que uma igreja que tem uma visão, ela tem muito mais probabilidade de um crescimento? Uma igreja sem metas é como um navio sem destino.
vai enfrentar tempestades que não fazem parte do seu percurso. Porque tem o quê? Planejamento. Quem se adianta, governa. Uma boa estratégia diminui os esforços. Essa é uma frase de Sun Tzu na Arte da Guerra. Eu acho muito interessante, porque na Arte da Guerra, ele começa a mostrar para nós que as grandes batalhas, elas não são vencidas no campo da batalha, mas elas são vencidas nas estratégias que o exército tem. Olha que coisa louca. Na alimentação, na limpeza do acampamento, na possibilidade, na condição de poder esperar a hora certa de entrar em batalha. Muitas batalhas foram vencidas sem necessário ter uma batalha. Uma igreja que não planeja, realiza o mínimo gastando o máximo de seus recursos e pessoal envolvido. O potencial, por quê? Tem clareza, às vezes na missão. Quando você tem essa clareza na missão, tudo muda. Agora, a minha paixão, por exemplo, é por vidas. Por que eu digo isso? Porque se você chegar para qualquer ovelha do Projeto Vida, de qualquer lugar, de qualquer país, você vai perguntar qual é a missão dessa igreja. Minha paixão é por vidas. É simples, direto, objetivo, dá para decorar, qualquer criança sabe, qualquer pessoa sabe. Às vezes você tem projetos que eles são tão grandes, que até para explicar você tem que fazer uma exegese do texto para poder tentar dizer qual a missão da tua igreja. É importante entender que na visão existe um ponto que é fundamental, que são estruturas funcionais. Sim, não adianta fazer um prédio com 30 salas. Meu Deus! Faça uma coisa que eu tenho ensinado há tanto tempo. Faça perguntas. Antes de qualquer projeto, faça perguntas. E aí sim você vai poder melhorar projeto com as crianças, estacionamento, que são hoje bases, né? As redes ministeriais. Eu fiquei assustado com algumas estatísticas que mostram que o grande crescimento de igrejas não está muito ligado só à performance e à pregação do pastor, mas está lá no estacionamento, está lá no projeto Kids, está lá nos voluntários, à medida que isso se define e quando se tem uma visão clara. Por quê? Uma visão clara, ela define a sua liderança. A sua autoridade está na capacidade de prever o futuro. Um líder que ele consegue ter uma visão clara, ele consegue iluminar muito além, para que as pessoas possam saber o que fazer. Então, entenda uma coisa, quando um discípulo vai pregar, quando se é feito um projeto numa rede da igreja, todos vão caminhar na visão que foi dada a você. Então, a autoridade, ela está no nível de prever o futuro. O que é prever o futuro? É você dizer sobre algo que está para acontecer e acontecer. Mas só tome cuidado com a precipitação. Porque muitos projetos natimortos, eles morrem dentro de uma sala. Muitas visões, elas são esfriadas, são perdidas. Porque é exatamente isso. Porque não se teve convicção primeiro. Então sempre há um trabalho nos bastidores que precisa ser feito antes de você contar a sua visão para qualquer pessoa. Tem uma proclamação que direciona os ministérios. É importante perceber o seguinte, que igrejas que têm flexibilidade e adaptação a mudanças são igrejas que estão rompendo. Você sabe que tem uma outra marca de qualidade, uma marca de igrejas que crescem, que é fundamental, que é o voluntariado a partir dos dons. Opa, pega isso aí. Ah, mas me interessa só a primeira, já estou saindo. Não, você não pode perder, porque cada uma dessas marcas vão trazer um nível de entendimento. Ah, mas eu não sou o pastor da minha igreja. Você imagina o quanto você vai poder ajudar seu pastor? Você imagina o quanto esse ensino vai poder dar a você a capacidade de discutir de uma maneira mais correta sobre certos temas. Preste atenção. Voluntariado a partir dos dons. Mas por que não colocou só voluntariado? Por que não é só voluntariado? É o voluntariado a partir dos dons. Nós criamos uma escola de dons, onde a pessoa, ao final do curso, ela consegue perceber qual o dom latente que ela tem. Esse material é muito tremendo porque, quando nós chamamos voluntários, não chamamos só para dar uma ajudinha, não chamamos só para poder dar uma forcinha, não chamamos aquele que fala, eu quero limpar banheiro. Não, meu irmão, vamos ver se você tem aptidão para isso. E o mais tremendo do dom é quando você age dentro do teu chamado. Porque tem ministérios bem definidos. Os ministérios não são usados para preencher espaço, gente, mas sim para servir pessoas. Cada ministério liderado por pessoas que têm um chamado para aquele ministério. Então, aprenda uma coisa na tua vida, líder que está me ouvindo, não troque pedras por pães. É uma tentação, eu sei. Jesus foi tentado a isso, né? A transformar
pedras em pães, pegar aquilo que é duradouro por aquilo que é passageiro. Joga a pedra dentro da água e você vai ver quanto tempo que ela aguenta, quantos dezenas, centenas de anos. Joga o pão lá para você ver como que ele logo se dissolve. Então entenda uma coisa, olha, líderes que estão lidando com momentos de conflitos pessoais, na ideia de que o pão pode saciar a necessidade do hoje, pode resolver um problema temporário, do agora, mas não vai conseguir dar solidez no futuro, onde você não vai conseguir sustentar uma visão. Então não troque coisas sólidas por necessidades do hoje, sabe? Mas eu queria resolver logo, pastor, eu estou te ouvindo, mas parece complexo. Não tem nada complexo. Eu comecei a aprender quando eu comecei a fazer perguntas, quando eu comecei a buscar respostas para aquilo que eu estava sofrendo. Mas o dia que eu consegui essas respostas, eu comecei a perceber que as dores dos pastores e liderança à minha volta, elas também eram relevantes para que eu pudesse ajudá-los a sair daquela condição. Quando a gente fala sobre voluntariado, a gente bate numa tecla muito importante. Modelos que às vezes a pessoa diz, olha, eu vou começar varrendo aqui, mas um dia eu estou pregando lá, né? Sabe aquela visão meio que eu estou aqui embaixo, sofrendo? Não, querido. Preste atenção no que eu vou te ensinar nos próximos minutos. É muito interessante essa perspectiva. Eu tenho muitos obreiros no ministério. Perdão. Pessoas que têm capacidade e que às vezes estão no estacionamento, estão cuidando da porta, estão tocando, estão envolvidos na mídia. São dezenas, né? Nós temos centenas de voluntários. Agora a questão da aptidão é tremenda, porque tem uma curiosidade em um filme da Pixar, da Disney, que esse filme se chama Soul, e tem uma frase chamada "Isso é água". Essa frase ela foi dita por conta de um músico, né, de jazz. Esse músico, ele tinha um sonho. O sonho desse músico era tocar com uma determinada celebridade. Ele estava apaixonado por isso, ele se preparou uma vida para isso. Ele era um bom músico, mas ele considerava a vida dele, por ser uma pessoa que não era conhecida, que não podia tocar para a multidão, que aquele talento todo estava encroado. Aquela sensação que uma pessoa tem, que está ali trabalhando numa área da igreja, alguém diz, você devia estar pregando. Alguém que lidera uma célula e ele faz uma coisa tão bem feita, que o próprio liderado dele fala, meu Deus, por que o teu pastor não colocou para pregar ainda? Olha, interessante. No filme diz o seguinte, esse músico tocou com essa celebridade, ele conseguiu o que ele queria. E quando chegou ao final do show, ele fez uma pergunta assim, e amanhã, como será? O filme Soul da Pixar, da Disney, e amanhã, como será? Ele acabou de sair do show, ele está na adrenalina lá em cima, ele está todo empolgado. Sabe aquele dia que você esperou, consegui pregar. Eu agora cheguei, agora estou pegando o voo, estou viajando, sei lá, as pessoas começam a criar. Aí, aquela cantora famosa, ela diz assim, amanhã faremos tudo de novo. Quando ela diz isso, o semblante dele cai. Porque ele disse, como? Eu esperei a vida inteira. Eu achei que ia ser diferente. Ele fala, eu achei que algo... Aí, aquela cantora, antes de ir embora, conta uma história para ele. Haviam 2 peixinhos no oceano. E o sonho que esses 2 peixes tinham é de conhecer o oceano. Eles estavam em uma parte da água do oceano. E estava vindo um peixe ancião nadando em direção a eles. E os 2 peixes, muito empolgados, disseram assim para aquele peixe ancião, por favor, apresente para nós o caminho do oceano. O nosso sonho é conhecer o oceano. E aquele ancião disse para aqueles 2 peixinhos, disseram o seguinte, vocês já estão no oceano. E eles olharam para aquele ancião e disseram, mas isso é água. E naquela hora, aquela cantora famosa foi embora e deixou aquele jazzista, que do mesmo jeito que ficou como os 2 peixes, dizendo, mas espera aí, amanhã eu vou fazer a mesma coisa? Então isso quer dizer que tocar para uma multidão é a mesma coisa que eu fazia quando tocava para meus alunos? Eu vou dizer uma coisa para você. Esse texto é de David Foster Wallace.
ele faz esse texto numa formatura americana, quando ele está mostrando às pessoas que aquilo que você está achando que vai ser, você já está no oceano. Quem lidera uma célula já está no oceano, você já está pregando. Quem cuida de uma parte, está escrevendo um texto, ele já está no oceano. E eu tenho ensinado a minha equipe exatamente isso. Você não está aqui para poder crescer para outro lugar. Seja o melhor no que você faz. Porque no estacionamento você pode alcançar vidas. Aliás, já foi provado que a pessoa, quando chega na igreja, o primeiro impacto que ela tem é exatamente ali. Então o que eu quero te mostrar é que você já está no oceano. E você precisa aprender isso, entendendo claramente sobre cada aula da mentoria que você vai receber. Agora, qual é o terceiro nível? O terceiro nível, a terceira marca é treinamento e ensino na formação da equipe e liderança. Preste atenção nisso. Treinar sua equipe é fundamental. Por quê? Eles precisam ver o que você está vendo, meu filho. Na narrativa acima, quando eu falei sobre Betsaida, ficou claro que ele foi curado em 2 momentos. Aquele cego viu, mas turvo, de repente ele conseguiu ver por inteiro. O que eu percebo na minha experiência é que muitas equipes, elas não evoluíram na visão que foi dada ao líder por falta de treinamento constante. Preste atenção, treinamento constante. Essa marca aqui, ela é negociável, aliás, nenhuma delas. Seja a visão, seja o engajamento dos voluntários, seja esse treinamento, nenhuma delas é negociável. Então, alguns dos seus discípulos, eles estão vendo de forma turva. E por isso eu citei lá em cima a frase: não há milagres em lugares seguros. Existem pessoas que Deus levantou para tirar você de Betsaida. Jesus levou ele para fora de Betsaida. Depois ele cospe, faz lá o milagre, ele vê de maneira turva. Eu estou vendo algo, alguns de vocês estão começando a ver algumas coisas, um pouco de luz já atravessando a escuridão. Estão começando a ver, talvez consiga até construir. Você chegou até aqui com o que você viu, com os vultos que você viu. Pois a nossa visão, ela passa por fases. Então, nessa metáfora, ele cresce, essa visão vai crescendo à medida que eu me afasto da aldeia. Olha que interessante. Jesus, ele disse, olha, não volte na aldeia. Estou falando do cego, tá? Ele disse para o cego, não volte na aldeia. Porque, na verdade, a aldeia representa tudo que limita o conhecimento que nós embarcamos, o conhecimento que nós carregamos, o que nos trouxe até aqui. Parabéns! Eu diria que você chegou longe, eu também. Mas Deus quer nos expor a algo novo para essa próxima fase. E eu estou aqui muito engajado nisso, porque eu tenho uma percepção de que algo muito diferente, amplo, poderoso está para acontecer na igreja do Brasil. Você precisa estar pronto para isso. No treinamento da minha equipe, existem alguns axiomas que são muito fortes. E um deles é a diferença de cumprir ordem e cumprir a missão. Eles têm que aprender uma coisa, que eles não podem só cumprir uma ordem que eu dou a eles, mas eles precisam de fato cumprir a missão, ou seja, se necessário improvisar, improvisa. Então, a visão de um discípulo, ela vai se revelando por partes, ela vai se revelando de forma gradativa. Então você como líder precisa treiná-los para que eles possam romper, para que eles possam chegar, para que eles possam ver também aquilo que você está vendo. Agora, porque tem uma equipe treinada, é por isso que alguns ministérios estão rompendo. Você não precisa dos melhores, ei? Você não precisa dos melhores. O que você precisa é, com os disponíveis, torná-los melhores. Há uma frase citada no Brasil afora, que a autoria dela, alguns dizem, John Wesley, e já foi dito que foi de Einstein. Essa frase é linda. Deus não chama os capacitados, mas capacita os chamados. Se você quer treinar alguém, capacite aqueles que estão prontos, que são chamados. Porque a gente pensa, eu tenho que chamar os melhores. Não, Deus não chama os capacitados, mas capacita os chamados. A unção abre portas, mas é o treinamento que mantém a porta aberta. Você tem muita gente ungida, querido, mas se não houver treinamento, você não consegue manter. Agora, faça perguntas, pois lhe farão perguntas. Por quê? Toda vez que você tiver um projeto, para que você possa romper nesse projeto, faça muitas perguntas. Porque você vai chegar diante da sua equipe
e eles farão de você, ou farão muitas perguntas com o propósito que você quer chegar. Antes de eu entrar na próxima marca, aprenda uma coisa. Quando o profeta Ageu, ele chegou diante do caos, que era a reconstrução do templo, a reconstrução de Jerusalém, ele encontrou 3 grandes problemas: desinteresse, e exatamente você percebe desencorajamento e insatisfação. O desinteresse é resultado da falta de informação. É exatamente isso. Ele não tem esclarecimento. A falta de interesse em relação a alguns assuntos também vem pela ignorância a respeito deles. O desencorajamento, ele vem por não se sentir como parte do projeto. E a insatisfação, ela vem do imediatismo. A pressa, né, tem essa força de realização, mas com a insatisfação ela vem porque é um sentimento de tarefa que foi realizada, mas não foi. Então preste atenção numa coisa: antes de você receber a 4ª marca, que é importante das igrejas que crescem, aprenda que no desafio do treinamento é necessário que você coloque a sua equipe ciente de onde você está indo. Pessoas não têm dificuldade de seguir um líder. O que elas têm dificuldade é de seguir alguém que não sabe para onde está indo. Ela segue você até no deserto, se você disser que sabe para onde está indo. 4ª marca, 4ª qualidade, 4ª marca de uma igreja que cresce. Essa 4ª marca é muito importante, que é palavra contextualizada. Meu Deus do céu, palavra contextualizada. Não é só palavra empolgante, mas uma palavra contextualizada. A Bíblia diz, 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16, que toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Uma das coisas muito importantes que eu aprendi na escola teológica, quando eu me formei missionário, antes de me formar teólogo, foi a contextualização de ambientes. Eu aprendi porque eu estava me preparando para ir, na época, para um outro país, um país chamado, na época, Cortina de Ferro, que eram países que estavam dentro de um ambiente de muita perseguição dos missionários. E a gente aprendeu que não adiantava você ter uma mensagem disruptiva, uma exegese bonita, fazer um sermão expositivo. Não adiantava se você não tiver uma mensagem que está contextualizada. Se você não conseguir compreender a cultura do lugar que você está. E uma igreja que cresce, o que eu observo, o que eu vivo no meu ministério e o que eu tenho viajado nesse mundo afora, eu percebo que essas igrejas conseguiram encontrar esse contexto, esse pano de fundo, sabe? Eles conseguem desenhar nessa tela branca algo tremendo, como artista que está vendo ali e dizendo: aqui eu consigo perceber o contexto desse lugar. A palavra, então, ela precisa ser contextualizada. Que palavra é essa? A Bíblia fala, querido, que todos nós temos algo que inspira, né? Porque diz o texto que toda palavra é inspirada por Deus. Você parou para pensar que no princípio Deus escreveu sua palavra em pedras? Só que pedras não respiram e não se movem. Assim ele inspirou homens que respiram e os inspirou a transmitir através de suas escritas. A palavra inspirar é soprado por Deus. Olhe bem. Inspiração é ação através da qual o ar, perceba uma coisa, ele sai dos seus pulmões. É como ele está dizendo o seguinte, que quando Deus ele entra nos seus pulmões, significa o nível de influência. Quando Deus escreveu a palavra em tábuas de pedra, ali foi determinado a lei. Os 613 preceitos, aonde o povo se conduziu em um deserto, venceram batalhas, mas pedras não respiram. Pedras também não inspiram. E por isso Deus resolveu trazer a palavra no coração do homem. E Ele colocou dentro de você. Isaías capítulo 55, versículo 11 diz: assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo que a designei. Você percebe que toda palavra tem uma instrução? O que esse texto está dizendo aqui é que toda palavra tem uma instrução dizendo ela não voltará vazia. Assim como a terra era sem forma e vazia, e a palavra foi preenchendo o que estava vazio, cada palavra de Deus tem uma missão. Olhe bem, cada palavra de Deus tem uma missão, preencher espaços vazios. Deus lhe deu uma palavra para o teu território. Uma igreja que rompe, uma igreja que cresce, a marca de qualidade é a palavra contextualizada. A tua palavra vai preencher os vazios dos ambientes, do lugar que você está. Mas uma coisa a gente tem que se lembrar, que conhecimento em excesso gera
vazio, né? É um acúmulo, conhecimento em acúmulo, ele gera um vazio. E a palavra preenche. Quanta gente com tanto conhecimento, mas não rompe. Por quê? Porque só gera questionamento e não rompe, só gera crise. Então, aprenda uma coisa antes de a gente passar para o próximo ponto, que você vai querer saber qual a próxima marca. Qual é essa próxima marca? Que há uma palavra que ainda não saiu da sua boca, porque não se tornou uma verdade na sua vida. Eu vou repetir. Há uma palavra que não saiu da sua boca, porque não se tornou uma verdade na sua vida. Você precisa deixar que essa palavra te encha. Essa é a quarta marca de qualidade, a quarta marca de uma igreja que cresce. Mas vamos comigo, qual é a quinta marca? Culto contagiante. Eita, eu preciso falar sobre isso. Não tem jeito, meu Deus do céu. Preste atenção. Olha os últimos cultos que você participou. Mas apóstolo, como que eu vou dizer que um culto não é bom se o Espírito de Deus está lá? Sim, o Espírito de Deus está lá. O Senhor Jesus está lá. Mas, meu Deus, às vezes nós entramos em lugares que nós não queremos voltar. Porque pareceu mais um culto fúnebre do que algo que contagiou as pessoas. As pessoas já chegam com suas lutas, seus problemas. E pode acreditar, essa quinta marca de qualidade, ela é fundamental para que rompa o teu ministério, para que você possa alcançar crescimento. Se você sonha em ter um ministério grande, não é em ser grande. Eu já te disse, precisa ser grande, seja eficiente. Mas em ter uma igreja que realmente impulsionada, aprenda. Você precisa ter um culto contagiante. Você sabe o que acontece? Será que esse culto contagiante tem a ver com as músicas que se cantam? Sim. Vamos conversar sobre isso. Aliás, uma das forças, parte muito forte da mentoria que aconteceu há tempos atrás, foi quando a minha equipe também entrou comigo na sala para ensinar. O meu líder da adoração, do voluntariado, da administração, e puderam trazer algumas coisas. Na parte da adoração, do louvor, ele trouxe algumas coisas assim, não é modernas, mas atualizadas, é diferente. Que, olha, eu vi testemunho de pastores dizendo, mudou tudo. Meu Deus, meu culto estava confuso. Eu estava realizando uma adoração longa, às vezes muita fala, muito movimento, muita coisa sem sentido. Ah, mas vocês então que têm a resposta de tudo. Não, eu faço pergunta todo dia. Nós não temos a resposta finalizada. Nós escrevemos, querido, aprenda uma coisa. Os nossos métodos estão escritos todos a lápis. Agora, a nossa visão, aquilo que são princípios que nós alcançamos, a caneta. Porque esses não vão mudar. Agora, as estratégias, a lápis, porque se precisar eu apago. E logo já volto ali com novas estratégias. Porém, o que eu estou ensinando para você agora, está escrito a caneta, meu irmão. Eu estou falando sobre culto contagiante, é olhar desde a igreja primitiva, olhar a história da igreja e perceber, igrejas que crescem são igrejas que permanecem nesse aspecto. E tem uma coisa muito interessante, que além de ter um culto organizado, eu pensei que culto contagiante era desorganizado, pastor. Era aquela coisa assim, todo mundo fala. Não, pelo contrário, existe ordem, existe começo, existe propósito para tudo. Ninguém fala porque simplesmente falou, eu tenho lá um recado para dar. Não, as coisas são pensadas, porque o Espírito Santo não precisa de ser consultado na hora. Ele pode ser consultado na segunda, na terça, na quarta, já dizendo para você o que ele quer fazer naquela celebração. Tem algo na cultura judaica que é muito interessante. A cultura judaica nos amplia em muitos aspectos. Eles acreditam que toda criança que nasce está revelando a divindade de Deus na terra. Por isso muitos filhos, né? Agora já parou para pensar que quando eles têm um filho, eles estão dizendo, essa criança trouxe algo dentro dela. Mas está certo? Em Jeremias você vai ver que Deus visitou antes do nascimento dele, na eternidade. Deus já plantou a eternidade dentro daquela criança. E quando aquela criança nasce, ele vem com algo que não havia na terra ainda. Você parou para pensar? Eu tenho 4 filhos, você que tem seus filhos, que você deu a mesma instrução para os 4, como foi o meu caso, e todos eles reagem diferente, porque existe algo que nasceu com eles. Não é diferente, querido, quando nasce uma ovelha, quando há um novo nascimento, quando pessoas se convertem. Culto contagiante é culto que as pessoas são recebidas, culto que pessoas voltam para Jesus, culto que as pessoas entregam o coração a Jesus e diz a palavra que elas se tornam nova criatura.
Aquela pessoa que nasceu ali, ela está trazendo para o ministério algo que não existe lá ainda. Eu penso assim. Ali está nascendo um novo ministério, não agora, mas ela vai descobrir o chamado que ela tem. Por isso, isso é tremendo, porque o culto, ele é exatamente a resposta àquilo que as pessoas estão buscando. Agora, por que uma igreja pode, de fato, ser uma igreja com grandes resultados, com essa marca de qualidade? Porque são cultos que inspiram, como disse, são organizados, que são tratados como evento, que tem tempo definido para cada ação, que não improvisa, vou improvisar aqui, não. As pessoas se preparam para aquele momento, que não tem congestionamento de programação. Sabe aquela igreja que tem culto todo dia, porque o pastor, meu Deus, assim é melhor que eu consigo pagar meu aluguel, eu preciso te ensinar sobre isso, pelo amor de Deus. O culto tem que ser um momento esperado. Talvez 1-2 vezes na semana no máximo, onde você vai ver que as pessoas vão vir ávidas para romper. Além disso, porque tem criatividade. Surpreenda os seus membros. E é importante também o uso da tecnologia, sabia? Porque a tecnologia vai levar aquele culto na casa de muitas pessoas. Aprenda uma coisa, toda pergunta é um vazio a ser preenchido. Deus não se explica, Deus se revela. E sabe como? Através da adoração e através da palavra. Deus está em 2 ambientes sempre, onde Ele é revelado e onde Ele é adorado. Então o culto tem que ser contagiante. Meu Deus, espera aí, tem que falar as outras os 2 grandes impactos que causa, a igreja que realmente causa impacto. É o impacto social. Não tem como uma igreja ela ser relevante na sociedade, ela conseguir essa marca de crescimento de maneira exponencial, sem que essa igreja responda com ações sociais, sem que essa igreja sirva a comunidade. Nós temos o projeto Eu Pratico Esperança. Ele já nasceu há muitos anos, ele faz parte da nossa história, porque nós nos movemos por ele. Nós alcançamos vida através deles. Nós não só levamos cestas básicas às pessoas, mas existe todo um projeto construído de ação social. E acredite, meu Deus, não tem uma igreja de grande porte que eu conheço que não tenha no seu escopo, na sua estrutura, projetos sociais pujantes que realmente façam diferença. E você precisa compreender que dentro dessa estrutura de marcas de qualidade, e que tem algo muito interessante a você compreender. Mas eu preciso só saber das 7 e acabou. Não acabou. O que eu tenho para te ensinar no final de tudo isso, o que eu tenho para lhe dizer no final de tudo isso, é que de fato vai fazer convergir todo esse conhecimento. Querido, é a 7ª marca de uma igreja que cresce. Você precisa entender que é a comunhão através das células. Você sabe que muitos pastores me perguntam assim, mas apóstolo, o senhor ainda tem célula na tua igreja? Parece até que o ainda, né? É como se fosse uma coisa do passado e que vai acabar um dia. Eu digo, olha, eu comecei a igreja numa célula, permaneci por muitos anos e continuo em célula. A grande diferença, claro, que uma igreja com célula, ela também tem outros ministérios. Diferente de uma igreja que só atua em célula. Nossa igreja hoje, ela atua de maneira ministerial, porém a questão da comunhão através das células é uma marca de crescimento não só do Projeto Vida. Eu não conheço uma igreja que de fato tem resultados pujantes no sentido não só de crescer, não só um inchaço, mas assim uma igreja com saúde, que de fato não caminhe pelas células. Porque uma grande igreja com pequenos grupos é uma marca de qualidade fundamental para uma igreja que cresce, é o relacionamento. Eu criei um projeto, a partir das células, onde cada líder de células, eles se tornaram um líder de rede de multiplicação. Assim, eles podem ter uma meta, um propósito, porque igrejas que crescem, elas têm no seu planejamento uma meta de crescimento. E ali, a cada ano, a gente pode perceber, e isso se torna muito perceptível até na quantidade de cultos que vão aumentando. Você começa um ano com um certo número de pessoas, e à medida que vai aumentando os batismos, as alianças, por conta do trabalho celular, onde muitas pessoas se convertem. A grande questão é que quando se fala de células, tem muitos modelos. De qual o tipo de lição que eu vou ter, de qual foco que eu vou ter, se no louvor, se gente crente, se eu vou apacentar, se eu vou evangelizar. Mas são essas perguntas que eu respondo nas minhas mentorias, porque é a mesma pergunta que é feita quanto aos cultos.
Que tipo de culto, que tipo de palavra, qual é o foco de um culto? Eu vou pregar para quem é crente, não é crente, como eu vou ensinar a Bíblia? Olha, é possível você compreender essas nuances e poder, de fato, aplicá-las de uma forma mais cirúrgica, mais incisiva, porque a comunicação é a grande arte de tudo isso, né? É aquilo que você fala chegar ao coração de quem está ouvindo. Seja a pessoa de uma outra religião que está ali, seja uma pessoa que já está na igreja há 20 anos, ou conhecedores da palavra. E na célula, ela é fantástica, porque é um pequeno grupo, onde as pessoas sabem o nome de cada um, onde as pessoas conhecem os problemas, onde alguém se encontra na igreja e diz, olha lá, você estava internado e aí, está curado, está bem. Agora, numa grande igreja, meu Deus, as pessoas elas ficam no anonimato, e por isso a igreja até cresce, mas ela não consegue permanecer. Você se lembra da pesca, onde Jesus disse, lança a rede do outro lado? Ali você descobre que, quando jogaram, segundo a palavra de Deus, eles começaram a puxar, era tão pesada de tanto peixe que que agregou naquela rede, que eles não tinham capacidade. Então, eles pediram ajuda aos companheiros. A palavra ali no grego está ligada à koinonia, a um grupo, né? Vem e se junte a nós. Aí eles se juntaram. Quando puxaram a rede, diz a Bíblia que a rede quase rompeu. Ou seja, agora o problema não era força para puxar. Agora o problema era a rede suportar. A célula é como essa rede. Uma igreja tem muitos líderes, pessoas capazes, pregadores. Eu conheço igrejas que tem, você não tem dificuldade, você tem dezenas de pregadores, de líderes de louvor, pessoas prontas, crentes conhecedores da Escritura. Mas sabe qual é o problema? É que se não houver célula, a rede rompe. Você ganha muita gente, faz eventos estratégicos, criativos, você pode até ter as outras marcas de crescimento, como culto empolgante, palavra contextualizada, visão clara, uma equipe de voluntários, né, preparados, uma equipe treinada. Você tem todas as 6 marcas, mas se você não tiver essa marca, a rede vai romper e você vai perder a grande pesca que você pode alcançar na sua vida e no seu ministério. Agora tem um detalhe. Me disseram que eram 7 marcas, mas será que são só 7 marcas? Não. Eu tenho algo a dizer para você. Existe algo muito importante e fundamental que você compreenda nesse instante agora. Toda essa exposição que eu trago, ela não faria sentido, como lá atrás eu perguntei assim, será que se eu seguir tudo que esse apóstolo falava, vou ter sucesso? Eu disse, eu tenho uma pergunta a te fazer. Se você tem uma palavra de Deus, se você tem um rema de Deus, se tem um chamado de Deus em tua direção, e ouvir a minha mentoria, aí eu te garanto sucesso sim. Porque, na verdade, o que eu chamaria de 8ª marca é um líder posicionado. Preste atenção. O que você vai ouvir agora nos próximos minutos é extremamente importante para que tudo possa concatenizar, possa fazer sentido na tua vida. Então, um líder posicionado é um fundamento para que você possa realmente entender que tudo parte de você. Ei, o que cresce não é a igreja, quem cresce é o líder. É muito ruim ouvir o que eu vou te falar, mas uma igreja cresce na proporção desse líder que está crescendo. Você não pode parar de crescer. Você não pode parar de se expor ao conhecimento. Essa mentoria que você está tendo a oportunidade, ela é fundamental para que você não seja uma tampa. Quando a igreja começa a romper, você mesmo é aquele que não consegue administrar o crescimento. O maior desafio de um atleta não é chegar na medalha, é manter a conquista, você sabe. Pessoas treinam muito tempo para chegar ao sucesso, mas elas não conseguem treinar para manter o sucesso. Aí entra o que nós chamamos, aonde o líder ele está posicionado. Então, queridos, tudo que um pastor quer é fazer a vontade de Deus, é pregar a palavra, é cuidar de pessoas. Mas uma igreja que cresce não vive só daquilo que queima no nosso coração. Pessoas têm necessidades diferentes, desejos diferentes, culturas, histórias, visões completamente diferentes. Preste atenção nisso. Em Atos capítulo 6, as pessoas estavam se convertendo, fazendo parte da igreja na qual os apóstolos de Jesus estavam cuidando. Gente, eram os apóstolos de Jesus. Nós estamos falando de Pedro, estamos falando de Tiago, estamos falando de João. Nós não estamos falando de quaisquer pessoas.
E mesmo assim, no capítulo 6 do livro de Atos, começa a haver uma intriga no meio da igreja, porque algumas pessoas estavam se sentindo desprezadas na hora em que o alimento diário era repartido. Então os apóstolos fazem algo brilhante. Constituem diáconos, ou seja, uma equipe de líderes aprovados pela igreja para cuidar da própria igreja, enquanto os apóstolos se preocupavam em orar, estudar a palavra. Você percebe que fundamento tremendo nós encontramos lá na igreja primitiva como algo tremendamente atemporal. Isso aí sim, anote a caneta, porque não vai mudar em nenhum momento. Sabe qual foi o resultado? O texto diz que a palavra de Deus se espalhava, crescia rapidamente em números de discípulos em Jerusalém. Esse é um sonho que eu e você temos. Meu Deus, como eu tenho esse sonho! E é exatamente isso que eu busquei no meu ministério e alcancei na minha liderança. Estou aprendendo sempre, investindo no conhecimento, investindo na minha vida, não só em leituras, mas em treinamentos, em cursos, em viagens. Mas acredite, olha, você tem que entender que ali, na igreja primitiva, houve um alinhamento, organização, estrutura, para que pudesse haver pregação da palavra, salvação e discipulado. Gente, entenda uma coisa, não basta dizer que ama, pregar um bom sermão de domingo, sem organização as pessoas se sentem desprezadas. É isso que vimos em Atos 6, pessoas que caminhavam na igreja modelo, que ouviam as palavras dos próprios apóstolos de Jesus e que estavam insatisfeitas por conta da falta de organização e planejamento. Pastor, você carrega a visão, estabelece a missão e aponta o destino, mas sem formar um time treinado, alinhado, engajado, que aprendeu a remar junto, a navegar junto, a pensar da mesma forma, sua igreja não avança. Você precisa de pessoas para dividir o fardo, para aliviar sua agenda, para honrar seu nome quando você não estiver, para batalhar pela visão que Deus te deu, entregou para você. Mas para fazer isso, você precisa oferecer planejamento e organização. Porque senão, o peso que você vai dividir não é o peso da obra de Deus, mas das suas falhas e da sua própria desordem. Isso sua equipe pode suportar algumas vezes, mas não por muito tempo. Se você aprender a aliviar as pessoas no que elas precisam e dividir o peso certo, o peso no qual existe um propósito maior, então você terá um time capaz de construir com você uma igreja que cresce. A questão é muito provável que você tenha aprendido a estudar a Bíblia, a preparar um sermão, mas nunca tenha aprendido a construir, a liderar um time engajado e pronto para lutar suas guerras com você. A sua igreja vai crescer quando você crescer, quando sua visão expandir, quando sua mentalidade mudar. Suas ovelhas vão olhar para você e não vão te comparar com outro pastor, ou comparar sua igreja com outra igreja. Elas vão reconhecer seu chamado, sua missão, e vão se sujeitar a ela com leveza. É assim que o Senhor nos governa. Quando nos submetemos ao seu governo, nossa vida fica mais leve, por mais que haja desafios. E é com essa mentalidade, se inspirando no governo de Deus, que nós acreditamos que um pastor deve liderar. Um pastor que governa como o Senhor, alivia suas ovelhas, dá destino para elas e um caminho seguro para que elas possam trilhar. Nós precisamos de pastores que governam, as ovelhas estão atrás de pastores que governam. Na sua região existem milhares de pessoas em busca de um pastor que governa como o Senhor, mas elas podem encontrar esse pastor em você hoje. Você tem sido um pastor que governa, que estabelece planos, sonhos, visões e organiza isso. A sua igreja tem um time de liderança na qual você possa contar, confiar e descansar. 2024 pode ser o melhor ano da sua igreja. Salvação, batismos, novos membros, novos líderes, crescimento exponencial, influência na sua cidade. Desde que você seja um pastor que transicione para uma mentalidade de governo. E é como eu digo,
Quem se adianta, governa. E hoje eu vou abrir as inscrições para a minha mentoria Pastores que Governam. O lugar em que vamos te capacitar para viver essa nova realidade como igreja, como pastor e como pessoa. E o lançamento está sendo agora, em dezembro. Olhe bem, agora em dezembro, porque o primeiro passo para governar é se adiantar, e eu vou me adiantar com aqueles que querem governar em 2024. A mentoria vai funcionar da seguinte forma. Nós temos 15 temas, conteúdos principais que serão liberados dentro de um cronograma, e para cada tema teremos um encontro via Zoom, ao vivo, geralmente aos sábados pela manhã. Esses encontros, eles serão comigo e meu time de líderes, e nós estaremos disponíveis para responder todas as perguntas sobre os conteúdos, situações que você e sua igreja possam estar passando. Fique tranquilo quanto ao formato online, pois além de entregar um conteúdo profundo, eu quero te ouvir, conhecer as situações reais que você passa como um líder. Ao entrar para a mentoria, você também vai participar de um grupo exclusivo de WhatsApp durante todo o tempo da mentoria. Ali será um grande canal de troca de experiências, amizades, vão ser formadas conexões que vão acontecer ali. E eu creio que esse será um canal importantíssimo em que chaves espirituais serão liberadas. Eu dividi a mentoria em 3 grandes pilares: o pastor líder, o líder e a igreja, e os ministérios. Dentro do pilar, o pastor líder, nós vamos nos aprofundar nos seguintes temas. Perceba uma coisa: a saúde mental do pastor, como isso é fundamental. Pastores que têm uma mensagem, têm uma palavra, mas às vezes não têm o equilíbrio para poder apacentar. Os códigos do líder, você compreender as bases principais para se liderar. A gestão de equipe, que é o grande fundamento. Às vezes o líder não sabe fazer nenhuma reunião. Ele simplesmente fica lendo tópicos numa reunião. Reunião também é uma arte. A arte da comunicação. Meu Deus, os 8 segundos que você começou a falar já definem se vão continuar te ouvindo. É a gestão do tempo, talvez seja a grande batalha desse pastor líder. Já no pilar, o líder e a igreja, nós vamos aprofundar em 2 grandes pontos. Construção de identidade. Isso é muito importante porque a igreja tem que repetir, ela tem que saber o que está no seu coração. E também, claro, igrejas que rompem. É exatamente aí que você vai poder realmente levar a igreja a poder realmente replicar o que foi entregue a você. E por último, nós vamos entrar na parte dos ministérios, onde eu vou abrir para vocês a forma que nos movimentamos aqui no Projeto Vida nas áreas específicas, como administração financeira. Olha, como nós vamos ter uma igreja pujante se você está preocupado o tempo todo com dinheiro? Meu Deus, né? Tudo bem para quem está começando, mas alguns estão há anos no ministério e estão ainda pensando como eu vou pagar a conta de luz na segunda-feira. Você tem que entender que existe um caminho que pode libertar você nesse aspecto. O voluntariado. Tremendo. Você vai descobrir aí chaves extraordinárias como a organização, a estratégia anual, a comunicação e redes sociais. Que fantástico esse tema. Ministério de louvor e a atualização e modernização. A tua igreja não tem que ser moderna. Ela tem que ser atualizada. Ou seja, para tratar de alguns desses assuntos, além dos 10 encontros que você vai ter comigo, você vai poder participar de mais 5 encontros com líderes do Projeto Vida que cuidam dos ministérios aqui da igreja e vão poder compartilhar tudo que vem sendo feito com mais detalhes. Um ponto importante é que nesses 5 encontros com os líderes de ministérios do Projeto Vida, você poderá trazer a sua equipe aí da sua igreja para participarem também desses encontros. Ou seja, quando tivermos encontro para falar sobre o Ministério de Louvor, você pode convidar seu time todo de louvor para participar junto com você. Esses encontros serão profundos e queremos gastar muitas horas compartilhando todo o nosso conhecimento, experiência com você. Essa mentoria não tem como objetivo promover somente o seu desenvolvimento, mas levar isso para toda a tua igreja, os seus líderes e também toda a sua equipe. E para deixar as coisas ainda mais interessantes, teremos algo mais que especial para encerrarmos essa jornada com chave de ouro. Ao fim da nossa mentoria,
nós iremos realizar um encontro presencial com todos os pastores, líderes que concluíram essa jornada com a gente. Será um tempo especial de comemoração, interação, novos relacionamentos. Eu vou aproveitar a oportunidade para mostrar toda a igreja, todo o Ministério Projeto Vida para vocês. Nós vamos ter um tempo de café gostoso. Também ainda nesse evento, nós vamos distribuir os certificados da conclusão dessa linda mentoria. Será incrível. E é claro que esse evento será gratuito para todos os membros da mentoria. E é um presente especial que gostaríamos de dar a vocês pelo passo de fé, coragem que vocês estão dando ao encontrarem, ao entrarem nessa mentoria. Eu, como pastor, sei o quanto cada um desses momentos, tanto online quanto presencial, são importantes para o nosso crescimento e o desenvolvimento das nossas igrejas. Às vezes, um insight, uma revelação que alguém compartilha, é uma chave que faltava para destravar o romper que você esperava há tanto tempo que acontecesse na tua igreja. Às vezes, um encontro é capaz de resolver os conflitos que você tem enfrentado há tanto tempo no seu casamento. Esse é o poder dessa reunião com propósito, desse tempo separado para compartilharmos o coração e nos aprofundarmos em assuntos fundamentais para a vida de um pastor e de um líder. Eu mesmo vou compartilhar com vocês informações e aprendizados que eu levei 34 anos para adquirir, desde a primeira igreja que eu pastoreei, aquela dos ribeirinhos, passando pelas minhas viagens a Israel, curso na Universidade Hebraica de Israel, investimentos altos para estar em eventos, encontros que potencializaram o meu ministério e transformaram a minha vida. E a minha proposta é dividir tudo o que eu consegui com vocês. Eu acredito que já tenho investido centenas de milhares de reais em meu ministério e milhões de reais em minha igreja, tudo para que pudéssemos atualizar, progredir, caminhar em direção ao que Deus tem para nós, Projeto Vida. E eu confesso que pensei muito a respeito do valor que iríamos cobrar nessa mentoria. Conversando com minha equipe, nós chegamos a um valor que consideramos justo e até muito inferior ao que nós investimos para chegar aonde nós chegamos. Fora que, como eu disse, essa não é uma mentoria que vai beneficiar somente sua vida como pastor, mas vai capacitar sua igreja, seu time de liderança e seus ministérios. Na nossa turma anterior, aconteceu algo muito lindo. Muitos pastores e líderes tiveram sua mentoria financiada pelos seus liderados. Alguns até a própria igreja entendeu que fazia todo sentido investir em seu pastor, para o crescimento de todos. Irmãos, eu incentivo você também a fazer isso. Converse com seu time de liderança. Esse é um investimento em toda a igreja e não apenas em você. Por isso, nós achamos esse valor mais do que justo. E tem mais, uma coisa é como eu digo, quem se adianta governa. Como essa mentoria é pastores de governo, eu já quero honrar aqueles que se adiantarem. Os 3 primeiros líderes, preste atenção, os 3 primeiros líderes ou pastores que concluírem suas inscrições na mentoria vão ser convidados para um tempo especial de mesa comigo, aqui em Volta Redonda. E nós vamos tomar um café junto, depois vamos conhecer a igreja Projeto Vida, e esses 3 poderão participar de uma reunião interna da nossa equipe para ver como as coisas funcionam por aqui. Quem aí gostaria de participar de algo desses? Irmãos, na nossa própria igreja nós temos mais de 500 líderes e muitos desses líderes nunca tiveram a oportunidade de experimentar tudo o que essas 3 pessoas vão viver. E tem mais, um presente especial. Os 10 primeiros líderes ou pastores que finalizarem suas inscrições vão ser adicionados em um grupo exclusivo no WhatsApp, somente com os 10, onde eu estarei mais ativo para responder dúvidas, perguntas sobre liderança e também dar conselhos sobre o que cada um precisar. Por isso, eu te aconselho a se adiantar, meu irmão. Para fazer sua inscrição, você terá 2 formas de realizar o pagamento. Você pode se inscrever pagando à vista ou pagando parcelado no cartão de crédito.
As informações certinhas vão aparecer aqui na tela. Já se prepara para fazer sua inscrição logo e garantir o seu lugar, pelo menos entre os 10 primeiros. Então, sem mais delongas, está aberta oficialmente a mais nova turma da mentoria Pastores que Governam. A minha equipe está enviando agora o link de inscrição para a mentoria aqui abaixo no seu chat. Fizemos o máximo para ajudar todos que desejam entrar, mas também algo que nos possibilitasse fazer uma seleção de quem realmente deseja isso e de quem só quer pagar para ver. Quando você se inscreveu, eu vou entender que você entendeu o nosso propósito e está comprometido com ele, amém? Agora quero mostrar algo para vocês. Eu falei bastante já da mentoria anterior e como ela foi transformadora, mas falar sobre isso, eu sou suspeito. Então minha equipe trouxe aqui alguns depoimentos de pastores e líderes que passaram por todo o processo da mentoria. Assista com atenção. Os nossos sábados, foram completamente tomados pelo poder de Deus. Sim. As tardes nunca foram mais as mesmas depois da mentoria. É verdade. Pastores que Governam marcou a nossa vida, Sim. Marcou o nosso ministério e foi algo poderoso da parte de Deus. Foi power demais. Sim, cada aula a gente já projetava algo referente para a igreja, sabe? Um lugar que a gente poderia ser mais assertivo para a vida da nossa igreja com aquilo que foi ensinado. Realmente. Acabava a mentoria, o almoço na cozinha era conversa só sobre realmente o novo governo que Deus estava apresentando para a gente através de tudo que foi ensinado. Eu tinha um encontro mensal com o meu time de liderança. Verdade. E o meu time, depois do Pastores que Governam, nós decidimos fazer semanalmente. Sim. Para dar uma ativada, para conseguir transferir tudo que nós estávamos recebendo, com a mentoria do apóstolo Joel. Nós passamos a ser semanal para transferir esse lugar do coração e tudo que nós estávamos assimilando dentro da mentoria Pastores que Governam. Então, um dos aspectos que para mim assim, chamou muita atenção, e a gente conversou bastante sobre isso, é que, felizmente, de uma maneira talvez instintiva, algumas das coisas que foram ensinadas e de uma maneira com bastante conteúdo, com bastante lastro, muitas dessas coisas a gente já vivenciava ali, de uma maneira um pouco instintiva, meio sem saber. A sensação era assim, a gente está andando por aqui, mas ainda estava escuro. E aí a mentoria acendeu, está certo, acertou! É verdade. Trouxe essa sensação. O Projeto Vida é uma referência de êxito, de sucesso, daquilo que eu gostaria de ser. O apóstolo Joel é uma grande referência de gestor, de pastor, daquilo que eu gostaria de ser. Então, eu acho que uma mentoria dessa, para quem está começando como eu, ou para quem já está há um tempo e ainda não conseguiu acertar a mão, é tudo que a gente precisava. A gente precisava estar. Acho que a gente está vivendo um tempo de necessidade de crescimento da igreja. E essa mentoria trouxe, nos primeiros momentos, essa informação de que seria alguma coisa para o crescimento pessoal do pastor, da sua equipe, e como consequência disso, o crescimento da igreja. Então essa talvez seja a necessidade de entender que nós trabalhamos para o reino e o reino tem que crescer. Essa é a nossa função. Então, eu me deparei com o apóstolo falando de coisas tão intensas, tão pessoais, tão íntimas, que parecia que estava falando da minha vida pessoal. E isso me despertou, me chamou. Aqueles primeiros 2 minutos da mensagem dele já me despertaram e eu fui até o fim da mensagem e fui impulsionado a fazer a minha matrícula. Minha esposa também, fizemos juntos. Então, assim, acaba que agregou muito, a igreja. A gente teve algumas pessoas de líderes de ministério participando e todos que participaram ficaram assim muito empolgados, com novas ideias. E a gente pode fazer assim na mídia, As meninas da mídia já me procuraram, pastor, a gente tem que fazer um monte de coisa. Então isso foi muito legal. Eu percebo que a empolgação se espalhou. É diferente, a mentoria realmente dá as ferramentas como você aplicar aquilo que eleva um culto, aquilo que traz um culto de uma forma organizada e espiritual. A didática do apóstolo é excelente, ele é um apóstolo, um pregador, mas as aulas não são pregações, ele é um professor
E as aulas são um misto de aula com pregação, de testemunho. Eu acho que uma coisa que me deixa muito encantado, talvez seja essa palavra, é a sinceridade dele na forma de falar. Assim, ele meio que não esconde nada, as frustrações, os acertos, os erros. E eu acho que isso, mesmo a gente estando diante de uma tela, nos aproxima do apóstolo e nos torna, assim, essa troca fica muito interessante. Olha, eu quero te perguntar o que é mais fácil, né? O que é mais barato, né? Você comprar um remédio muito caro na farmácia ou você cuidar da sua saúde indo para academia, malhando e tendo uma saúde alimentar adequada. Isso aqui não é um gasto, é um investimento no seu conhecimento, um investimento no seu crescimento, é um investimento na sua vida pastoral. Não tem preço, não tem como falar. Eu só posso dizer que é importantíssimo. Eu gostaria de convidar todos que ouvirem, todos que virem essa mensagem, se sintam atraídos por ela e não resistam. Olha, os pastores que ainda não entraram no ano de 24, né? Nós, né, não entramos, mas os pastores que têm uma expectativa para 24, que em 23 não conseguiu ainda entender o seu chamado, ou entender o que a igreja precisa viver, eu carrego uma máxima, um axioma comigo a respeito da circuncisão. Eu acredito que o nosso coração precisa ser circuncidado. A nossa mente precisa ser circuncidada o tempo todo. E nós precisamos encontrar pessoas que nos apontem para esse lugar. O lugar que toque o lugar mais íntimo do nosso coração e nos apontem realmente para o chamado que Deus nos fez. Mas nós temos que acreditar que Deus nos faz conexões que são divinas, né? E pastores que governam, para a gente foi uma conexão divina em 2023, que incendiou o nosso coração, para que a gente possa viver o extraordinário de Deus. Viver a melhor versão daquilo que Deus tem. Então, no lugar deles, eu não pensaria duas vezes, me inscreveria, porque com certeza eles e toda a igreja vai viver o extraordinário de Deus dentro dessa mentoria. Meu Deus, eu não sei você, mas eu fui muito abençoado quando eu vejo esses depoimentos, quando eu vejo que faz tanto sentido na história que eu vivi. Porque existem coisas que eu passei na minha caminhada que eu perguntava, Deus, por que eu estou vivendo isso? Quando eu vejo as pessoas que, através da mentoria, elas conseguiram alcançar vitória, sucesso, elas conseguiram superar, e alguns, meu Deus, que tinham desistido do ministério. Isso faz muito sentido para a minha vida. Todo investimento que fiz, toda a caminhada. E volto a dizer para você, algumas vezes que passei pelas lutas que alguns estão passando agora, que eu tive que aprender a superá-las e que hoje, graças a Deus, não só na minha vida, mas eu consigo levar a minha equipe a romper nesse aspecto. Talvez você olhe essa mentoria e pense, como é feito um projeto desse? Tem muito investimento aqui. Tem muitas pessoas envolvidas, equipe envolvida, mas para mim não há problema quando eu vejo que cada palavra, cada ensino transformou a vida dessas pessoas. Houveram situações de muita entrega, até porque passar as manhãs ensinando, eu tive que abrir mão de agendas, de atender amigos, de lugares que eu estaria, mas fiz isso por um propósito de poder atingir o líder, porque quando eu atinjo você, eu atinjo uma multidão. Quando você é sarado, uma multidão também é sarada. Você viu esses testemunhos? Você pode ser o próximo testemunho dessa história. Você pode ser a próxima pessoa que vai dizer, meu Deus, eu não imaginava que ainda tinha vida, que ainda era possível. Talvez você estava sendo influenciado em um meio de muitos desistidos, mas Deus está te trazendo para um outro ambiente. A cada encontro, um portal vai se abrir. A cada encontro, um portal de Deus vai se abrir na tua vida, no teu ministério e sobre o teu futuro. Fazer essa mentoria, não só um investimento do meu tempo, mas também, como ele disse, uma equipe preparada para que pudesse acontecer. Por isso nós preparamos o melhor. E o investimento que você vai fazer é um investimento justo, pode acreditar. Algo que você vai olhar ao final, quando eu conversava com alguns que já passaram pela mentoria e perguntei, eu falei, você pagaria por essa mentoria? Olha, eles diziam, não só pagaria o que paguei, mas faria mais ainda, me envolveria, como alguns que estão aqui já dizendo, já estou voltando, pelo fato de saber que uma palavra pode desatar o teu futuro, uma palavra pode mudar a tua história.
Porque não se trata só de você. Se trata da geração que vem depois de você. Não se trata só da tua história. Se trata dos teus filhos que estão olhando para você. Pessoas estão de pé porque você está de pé. Se você se assentar ou deitar, as pessoas vão desistir também. Por isso, erga, se levante, se inscreva nessa mentoria. E lembre-se, qualquer dificuldade que você tenha, você pode aqui chamar minha equipe e você vai ser atendido e você vai poder vivenciar essa experiência extraordinária. Eu quero orar por você. Agora não sai agora. Porque eu quero pedir a Deus para que lhe dê a graça, que lhe dê recursos, que lhe dê a disposição. Aliás, a vontade eu sei que você já tem, mas que você tenha o desejo, investimento para esse propósito. Pai, em nome de Jesus, obrigado, meu Deus, por essa aula, por esse momento, por cada pessoa envolvida. Ó Deus, por cada voluntário, Deus, que se dispôs, ó Deus, a entregar o seu melhor para que essa transmissão chegasse a milhares de pessoas. Obrigado, meu Deus. Obrigado por cada líder que está me ouvindo agora. Ó Deus, porque a tua palavra entrou, eu tenho certeza que já as mudanças vão começar a acontecer. Eu os abençoo, para que 2024, a entrada do novo ano, seja uma perspectiva de grande colheita. E que tudo que o Senhor tem preparado para a sua igreja, em alto nível de crescimento, possamos absorver, ó Deus, e possamos ver o sucesso ministerial de cada um. Assim eu abençoo, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a tua vida. Eu espero você no nosso primeiro encontro, nosso encontro da mentoria. Eu quero você lá na minha sala para que a gente possa crescer muito nesse treinamento, aonde você vai entender qual o propósito para que você possa ser um líder que governa. Deus abençoe.